Então, gente, continuando aqui, a gente tem o que então? Que com o crescimento da economia, com o aumento no número de pessoas nas diferentes comunidades, o crescimento das nações, o aumento na atividade produtiva, o desenvolvimento da atividade produtiva, o volume de produção por pessoa e a diversidade de produção disponível na economia se tornou cada vez maior, né? E isso leva a gente ao problema lá do escambo. O escambo numa economia como essa, grande, com muitos produtos, diferentes produtos, o escambo se torna cada vez mais difícil. E a gente, então, nessa economia que por um lado está ganhando produtividade, ela agora vai ter dificuldade de escoar a sua produção se basear, caso seja baseado no escambo que a gente já falou. Porque, por exemplo, considere aí o produtor de alfinete que produz a milhões, se para todos os alfinetes que ele produz, ele tiver que encontrar exatamente todas as pessoas que desejam alfinete e tenham algo que ele deseja em troca, o trabalho dele vai ser, agora ele vai deixar de produzir alfinete para buscar alguém para trocar, né? Então a economia teve que facilitar essa atividade de escoar a produção entre uma infinidade de pessoas, né? E aí já começa a surgir a importância da tal moeda. Vamos chegar nela, estamos chegando nela. Só que antes, só é apresentar imagens aqui a respeito desse ganho de produtividade, né? Que eu citei no vídeo passado. Mas então, a gente tem o quê? Que com o desenvolvimento da economia, por exemplo, com a Revolução Industrial, mas não obrigatoriamente, mas com o crescimento da economia, divisão do trabalho, cada vez mais gente trabalhando, mais gente produzindo, e a divisão do trabalho, ganho de habilidade, economia de tempo e invenção de máquinas, a gente tem que a produtividade crescer enormemente e a gente tem a especialização a esse nível aí dessa imagem, por exemplo, né? Se eu não me engano, essa imagem aí deve ser de uma fábrica de roupas. Ali tem máquinas de costura e a mesa está lotada de mulheres, né? Supostamente costureiras. No caso aí, essas mulheres não são uma família, não são obrigatoriamente amigas entre si e também muito menos são uma tribo. E elas vão produzir roupa em larga escala, na medida do que a gente viu aí no vídeo passado com Adam Smith e com Karl Marx, né? Elas vão produzir uma quantidade absurda de roupas. Elas não vão produzir roupas para elas, para seus parentes ou amigos. Elas vão produzir roupa a rigor para o mundo inteiro, né? Não só elas, bem como várias outras atividades produtivas, né? No caso ali, na imagem de cima, eu não sei exatamente o que está sendo feito ali, mas é uma fábrica produzindo uma imagem antiga, né? Imagino que do século XIX, produzindo alguma coisa em larga escala. Aqui na imagem embaixo à direita nós temos a construção de uma ferrovia, algo altamente específico. Nunca que índios iriam construir uma ferrovia. Por que eles não iriam construir uma ferrovia? Porque eles não têm força física ou capacidade intelectual de desenvolver a ferrovia? Isso não. Eles têm força física e têm capacidade mental. O que eles não têm é uma organização social do trabalho que permita a eles fazer isso, que torne isso possível e interessante. Para construir essa ferrovia, a construção de uma ferrovia consiste em você ligar um ponto de um país a outro ponto muito distante. Mas nesse ponto muito distante é outra comunidade, outras pessoas. Essa ferrovia está conectando pessoas desconhecidas entre si. Nunca que índios iriam fazer uma coisa dessa, não tem porquê ou para que índios fazerem isso, dado que eles vivem, vamos dizer, fechados em sua própria comunidade. A troca é esporádica.
Já para essa economia aqui que a gente está vendo, e daí em diante, a troca não é algo esporádico, a troca é o padrão da economia. Uma economia como essa, ela necessita de troca. Não há como você ter esse monte de mulher costurando roupa indefinidamente e sair por aí, não só não vão fazer roupa para seus parentes e amigos, como principalmente vão fazer roupas para desconhecidos, e para fazer coisas para desconhecidos eles precisam receber algo em troca. Receber algo em troca seria o que? Escambo. Cada peça de roupa que elas fizerem agora vai peça por peça ser trocada por algo que tem que... Vai discutir com a pessoa que vai trocar o que será trocado, vai fazer que nem os índios fizeram na Caravela de Cabral, vai apontar para o colar, vai apontar para a terra e vai apontar para o colar de ouro no pescoço do Pedro Álvares Cabral. Cada peça de roupa elas vão ficar fazendo isso, trocando uma por diferentes outros produtos ou serviços. Impensável uma economia assim. Tem que ter algo que facilite a troca. A troca vale e que facilite a troca não quer dizer que a troca é super fácil, ainda assim vai ter dificuldades, né? O que vai facilitar a troca, como a gente já viu e vai ver de novo, é a famosa moeda. É o dinheiro curto e grosso, não obrigatoriamente dinheiro, mas moeda. Estamos chegando na moeda. Mas essas mulheres, por exemplo, vão fabricar um monte de roupa e vão compartilhar com o resto da sociedade? Não. Elas vão trocar com o resto da sociedade. Mas a própria forma de trocar também não vai ser escambo. O que elas vão fazer é vender. E aí já entra o dinheiro nas transações econômicas. Mas vamos chegar no dinheiro ainda, né? Já estou dando... Aqui nós temos um salto de uma economia onde não há moeda para uma economia onde há moeda. Estamos vendo a economia onde já há moeda. Na imagem em cima à direita, esse monte de operário fabricando um monte de carro. Esses carros não serão feitos por esses operários para eles próprios ou para seus parentes. Não tem como. Se eles viverem de fazer carro para si próprio, cada um deles vai fazer um carro e pronto, não tem mais o que fazer. Se eles fabricarem carro só para as suas famílias, fatalmente em alguns dias ou em curto espaço de tempo eles vão fabricar e abastecer todos os seus familiares. E aí não tem mais o que fazer com a quantidade de carros que eles fabricam, sendo que há um mundo de pessoas querendo carros e quem tem que produzir são esses aí, que vão ganhar produtividade, que vai possibilitar produzir carros. Se não ganharmos produtividade do jeito que vimos em Adam Smith e Karl Marx, nunca que carros seriam produzidos. Esse carro aí, cada carro desse, antigo, envolve inúmeras peças. Essas peças, por sua vez, é necessário que haja trabalhadores produtivos na produção dessas peças, de tal forma que essas peças sejam justamente, como vamos falar, barateadas e possibilite ser vendidas para o máximo de gente possível. Só que, de novo, aqui eu já estou considerando uma economia com moeda, né? Mas nessa economia aqui, que tem moeda, ela tem moeda por quê? Porque numa economia como essa aqui, onde você já tem um monte de gente trabalhando e produzindo, com uma divisão do trabalho altamente desenvolvida e elaborada, são várias pessoas, como no caso da imagem, de novo, das mulheres ali na fábrica de roupa. Tudo bem, são várias pessoas produzindo um mesmo produto, mas elas, por sua vez, precisam de outros produtos e serviços que são produzidos pelo resto da sociedade. Como que se dá a interação entre essas mulheres e o resto da sociedade, de tal forma que elas entreguem a roupa que elas produzam e recebam dos demais membros da sociedade aquilo que eles produzem. Lembrando que para o resto da sociedade essas mulheres são desconhecidas e para essas mulheres o resto da sociedade também é desconhecido. A transação não é entre cada trabalhador e seu entorno pessoal, é entre todo mundo que vai muito além do seu entorno pessoal. Isso nos leva ao problema da complexidade econômica.
O que é complexidade? Não econômica, mas complexidade. Complexidade é um problema de difícil ou impossível compreensão, né? E isso tudo tem tudo a ver com uma economia moderna. Você tem uma infinidade de pessoas trabalhando e produzindo, uma infinidade de pessoas com diferentes desejos e necessidades, uma infinidade de pessoas com diferentes condições de produção, uns produzindo mais, outros produzindo menos, uns produzindo de um jeito, outros produzindo de outro, e todo mundo ofertando aos demais o que tem em mãos para vender e deseja vender ou entregar, e deseja receber algo em troca, né? Pela sua produção que está sendo entregue. E isso é muito difícil de entender, né? Então, é o problema da complexidade econômica. Uma infinidade de pessoas, cabeças. Essa imagem aí representa a complexidade. Difícil entender o que está acontecendo ali, né? Onde que começa, onde que acaba. Cada pontinho desse tem vamos dizer, cada pontinho desse representa uma pessoa. A interação de cada pessoa aí, cada pontinho tem diferentes interações com outros pontinhos e não dá nem para entender quais são as interações entre as pessoas, né? Isso é difícil entender a interação entre pessoas, principalmente considerando que são pessoas majoritariamente desconhecidas entre si. Como organizar essa economia onde cada um é especializado na produção de uma única coisa, onde produz essa coisa em larga escala e tem que distribuir essa coisa para as outras pessoas da economia, quem recebe o quem quer, quem não quer, quem quer muito, quem quer pouco, a pessoa que receba a sua produção, o que ela tem que te dar em troca, quanto que ela te dá, quando que ela te dá, como que ela te dá, é um problema de complexidade econômica. Então, por exemplo, você tem uma infinidade de pessoas trabalhando, produzindo, ofertando aos demais, desejando dos demais, o que cada pessoa dessa quer, para onde que vai, da onde que veio, quais os problemas de cada uma dessas diferentes pessoas, quem é mais capaz, mais eficiente, mais capaz, quem é menos capaz, quem está disposto a realizar certos trabalhos em certas condições, quem não aceita. Não dá para saber o que se passa na cabeça desse mundo de pessoas. E botar esse mundo de pessoas para se relacionar entre si, de tal forma que esse mundo de pessoas trabalhem e produzam uma enormidade de riqueza e tal riqueza seja distribuída por esse mesmo mundo de pessoas aí. Como fazer isso? A gente já viu no tópico 1, ou alguém vai controlar, o que regra geral não é muito bom, tanto a nível teórico quanto principalmente prático. No mundo real já foi visto que o controle das atividades desse mundo de gente aí não é algo muito eficiente, ou se dá liberdade. Ao se dar liberdade, esse mundo de pessoas aí vai ter que se relacionar entre si, decidir, discutir, barganhar, negociar entre si em diferentes condições, né? E esse mundo de pessoas vai ter que ter vão ter que se basear em alguma referência, que já falamos no tópico 1 também, é o sistema de preços, é a moeda. Numa economia como essa aqui é impossível regular essa economia sem existência do dinheiro, da moeda, né? Isso aqui é a complexidade. Você não sabe quem faz o quê, para onde que vai, da onde que veio. Essa imagem à esquerda é a imagem do metrô de Londres, supostamente o maior e mais complexo do mundo, né? Você não consegue entender, batendo o olho não é fácil entender onde começa e onde acaba. Ou principalmente se você está num ponto querendo chegar a outro, qual o trajeto você tem que fazer. Você vai passar um tempo olhando aí a rota do metrô de Londres, né? Mas estou botando isso só para representar a ideia de complexidade econômica. São diferentes pessoas,
Você não sabe de onde que vem, para onde que vai, o que tem em mãos, o que é capaz de fazer, quem quer o quê, quem não quer, quem aceita trocar uma coisa por outra, como fazer para esse mundo de gente aí trabalhar, produzir, gerar muita riqueza e distribuir essa riqueza para esse mundo de pessoas. Ou se controla, o que não é muito bom, ou se dá liberdade. Ao se dar liberdade, essas pessoas vão ter que ter alguma referência para tomar suas respectivas decisões de trabalhar, de produzir, aumentar a produção, reduzir produção, mudar a sua atividade produtiva, mudar o seu modo de produção, e por aí vai. E para quem entregar a sua produção, o que cobrar em troca da sua produção? O que cobrar já é o assunto aqui. Atualmente você cobra moeda, dinheiro, né? Mas para o passado não tinha troca, era algo raro. Mas a economia era de baixa complexidade, era uma economia indígena. Havia troca muito rara e escassa, mas numa economia como essa aqui, de milhões de pessoas, aqui nós estamos vendo a imagem de uma tribo, não é uma grande família, não são pessoas que são amigas ou conhecidas entre si, é um mundo de desconhecidos realizando transações entre si. Como possibilitar a transação entre esse mundo de pessoas, há que existir um elemento que facilite a transação. Esse mundo de gente, se eles forem apelar para um escambo, eles fatalmente vão ganhar produtividade graças à divisão do trabalho, mas vão perder muito tempo na busca da dupla coincidência de desejos. Tem que ter um elemento um elemento econômico que elimine a necessidade da dupla coincidência de desejos. Esse elemento vai ser a moeda, que vai ser o facilitador de trocas, tá? Mas aí continuamos no próximo vídeo, então. Valeu, tchau!